Boa tarde, boa noite, bom dia. Graças a Deus, estamos aqui para mais essa gravação, mais esse estudo bíblico neste canal. Verdades eternas, invencíveis. E essas verdades que nós estamos estudando, elas são eternas porque elas são verdades de Deus, né? E elas são invencíveis porque também são de Deus. Então nós damos graças a Deus por termos ficado aí já praticamente uma semana sem nos vermos, né? Mas hoje, né, mesmo à distância, através do vídeo, né, nós estamos vivos, né? Graças a Deus, né? Passamos uma semana nesse mundo perigoso que nós vivemos e Deus guardou a nossa vida para que nós pudéssemos chegar até aqui, né? E hoje, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, vamos dar continuidade ao nosso estudo das verdades de Deus eternas, invencíveis. Né? Estamos aprendendo coisas que são de Deus, né? Coisas que são perenes, né? São coisas que Deus já fez, Deus está fazendo e Deus vai fazer no futuro. Então, graças a Deus por isso, né? Dou graças a Deus por cada um de nós e vamos abordar que na última gravação nós vimos que aprendemos sobre as 3 mortes que existem sobre a humanidade, vamos dizer assim, né? Estamos debaixo dessa realidade, né? Que vimos que Deus criou Adão, né? O nosso primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. Nós já aprendemos isso, né? E o segundo ser humano que viveu na Terra, nós aprendemos que foi Eva, né? Que Deus fez Eva do corpo de Adão. E o corpo de Adão foi feito do pó da terra. Né? Então, Adão, de onde veio o corpo de Adão? Veio do pó da terra. De onde veio o corpo de Eva? A primeira mulher que viveu na terra foi Eva. Então, Eva veio de Adão. Tanto o corpo de Eva, como também o espírito e a alma de Eva veio de Adão. Porque Deus tinha criado no 6º dia o espírito humano e a alma humana, e Deus colocou esse ser espiritual criado por Deus, da criação espiritual de Deus, Deus colocou dentro do corpo humano de Adão, que Deus criou do pó da terra. Quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e Adão se tornou uma alma vivente. E dentro desse Adão vivente tem o espírito e a alma que veio da criação de Deus. Né? Então o que nós aprendemos, só para dirimir aqui qualquer dúvida, nós temos que entender assim, que o que faz o corpo humano viver aqui na Terra é o fôlego de vida que Deus soprou em Adão. Esse fôlego de vida é que fez com que o corpo de Adão vivesse, né? E dentro desse corpo de Adão, Deus colocou que é o espírito humano e a alma humana, que é a parte mais importante do homem. Né? O corpo é muito importante, mas a alma e o espírito é a parte mais importante do homem. Perfeito? E graças a Deus que Deus disse para Adão, quando Deus criou Adão, Deus falou para Adão, Adão, crescei, frutificai e enchei a terra. Então nós vemos que Deus depois formou Eva, né, do corpo de Adão, e aí formou-se o primeiro casal na terra. E da união, do relacionamento de Adão e Eva, nasceram seus filhos, né? E dos seus filhos nasceram seus netos, e assim por diante, foi se procriando e chegou até nós hoje, né? Passamos pelo dilúvio, né? Depois de praticamente 2.000 anos depois que Deus colocou Adão na terra, veio o dilúvio, 2.000 anos mais ou menos depois. E Deus salvou um descendente de Adão. Né? Deus destruiu aquela geração, que nós já vimos em outras lives aí, eu não quero voltar atrás para não tomar muito tempo. Nós vemos que Deus viu um homem justo na terra, no meio daquela geração pecaminosa, a geração se desviaram do propósito de Deus, a maioria, né? Se tornou incorrigível, não tinha como Deus corrigir mais eles. Então Deus decidiu, né, terminar aquela geração de pessoas, mas Deus salvou um homem justo, que era Noé, e com Noé Deus salvou a sua família, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé entraram na arca que Noé construiu durante 100 anos lá, né? E Deus salvou também alguns animais, algumas aves, né? Alguma criação de Deus ali. Muitas foram salvas também na arca, né? Aí veio o dilúvio, e depois do dilúvio nós vemos na Bíblia que Noé e sua família saíram da arca, né?
E pela narrativa bíblica nós podemos compreender que o dilúvio foi em toda a terra, né? Eliminou toda forma de vida que havia na terra, seres vivos na terra, certo? E principalmente o homem, né? Que o homem não consegue viver debaixo de água, nem submerso, né? Então a humanidade foi extinguida, né? Naquela geração ali, com as águas do dilúvio, né? E a prova que eu estou dizendo aqui, que são verdades eternas, que Deus, quando os filhos de Noé saíram da arca, nós vemos que Deus disse para eles, né? Olha, crescer, frutificar e encher a terra, né? Então nós, seres humanos hoje, somos todas as raças humanas que existem na terra, são descendentes dos 3 filhos de Noé, né? Porque que através deles vieram a ter os seus filhos, seus netos, bisnetos, e aí se multiplicaram, né? Naquele tempo nós já aprendemos que as pessoas tinham muitos filhos, não era 2, 3 filhos, eles tinham dezenas de filhos, os casais, né? Por isso que houve essa multiplicação muito grande, né? E, provavelmente lá em 100, 200 anos já tinha milhares de pessoas vivendo na Terra, né? Por quê? Porque eles tinham muitos filhos, né? Naquele tempo não tinha doença, não tinha esses problemas. Então nós já aprendemos essa base bíblica aí, importante nesse canal, verdades eternas, invencíveis de Deus. Deus está abrindo esse canal, Deus está permitindo que esse canal venha à tona no tempo de hoje, no fim dos tempos, né, que nós estamos vivendo, pelo desenrolar da história da humanidade, pelos acontecimentos, pelas profecias que estão se cumprindo. Dá para nós compreendermos também que nós estamos vivendo já no tempo do fim. Quanto tempo vai durar ainda esse tempo do fim, nós não sabemos. Mas sabemos que o fim está próximo. Agora, não sabemos se é mais 50 anos, se é mais 200 anos, se é mais 300 anos, que Deus vai dar para a humanidade aí de viver na Terra, até Deus completar o seu plano, né? Mas o que Deus quer que nós aprendamos agora, que é importante que nós estamos aprendendo nesse canal, é que nós, seres humanos, somos criatura de Deus. Deus criou o primeiro homem, Adão, né? E a primeira mulher, Eva, e desse casal descende toda a raça humana que existe na Terra. Não importa se você é branco, não importa se você é negro, não importa se você é amarelo, não importa se você é vermelho, não importa se você é sul-americano, é norte-americano, é europeu, é asiático, é africano, todos nós somos descendentes de Noé. Então essa informação que nós recebemos na mídia, nos livros, muitas informações que vêm de tantos grupos de pensamento, né, de que o homem é descendente de seres que já viveram na Terra milhões de anos e nós somos a evolução desses seres, né? Mas nós sabemos que isso fere a narrativa bíblica. Se isso fosse verdade, faria Deus de mentiroso, porque Deus disse que em Gênesis 2, diz que Deus formou o homem, né? O corpo de Adão, do pó da terra, né? E Deus soprou isso na narina um fôlego de vida, e Adão se tornou uma alma vivente. E depois de passado um tempo, Deus formou Eva, né? Depois que Adão nominou toda a criatura da terra, toda a vida que havia no planeta Terra, na verdade, Adão podia andar na terra toda, Adão andou, viu todas as criaturas, ele pode ter visto até seres parecidos com ele. Esses chamados que eles chamam, a ciência chama de hominídeos, de neandertais, de homo sapiens, né? Homo sapiens, coisa e tal, são seres que viveram há milhões de anos atrás. Como Adão não foi criado agora há 5.000 anos, como muitas religiões ensinam, Adão já foi criado no 6º dia, mas o 6º dia foi há milhões de anos atrás, né? Adão viveu muito tempo com Deus só no Éden e na Terra, né? Onde Adão aprendeu de Deus a falar, a andar, conhecer todas as coisas, a nominar todas as coisas. Como é que Adão fez isso? Fez com Deus, né? Deus estava com ele, né? Ensinando para ele todas as coisas. Então nós vemos assim que depois que Adão nominou todas as coisas, que ele viu todas as criaturas, inclusive esses seres aí que existiram, né? Nós não podemos ser contra a ciência humana, porque a ciência humana, ela faz muitas coisas importantes para a humanidade, né? A ciência humana, a capacidade humana é dada por Deus, né? E nós vemos que, mas a informação que eles dão de que nós viemos de seres que eram rastejantes, que depois evoluíram, e aí se tornaram seres parecidos com o homem, e aí ao longo de milhões de anos migrou, evoluiu, mutabilizou até chegar em nós hoje. Essa é uma informação que não é verdadeira, conflita com o ensinamento de Deus, e nós sabemos que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então, nessa questão aí, nós não podemos aceitar. Nós que dizemos que somos cristãos,
Nós que dizemos que cremos em Deus, não podemos aceitar essa narrativa, né? De que o homem é descendente de seres que foram viver na Terra milhões de anos. Então, logicamente, segundo eles, vai entender, então a narrativa da Bíblia não é verdade, mas a narrativa da Bíblia é a verdade. Porque Deus criou o homem no sexto dia, e o primeiro homem foi Adão, e o segundo ser humano criado por Deus foi Eva, feito do corpo de Adão. O espírito de Eva e a alma de Eva veio de Adão, e eles formaram o primeiro casal humano na Terra, e através do seu relacionamento, eles procriaram e geraram toda... Nós hoje somos descendentes de Adão e Eva. Quer dizer, em Adão e Eva, toda a humanidade é irmão. O pai nosso é o mesmo, é Adão, ok? Então, nós vemos assim também agora, no último tópico, nós vimos que Adão foi criado também, muito importante lembrar disso novamente, Adão foi criado com vontade própria, né? Deus criou Adão, o homem, segundo a Bíblia, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então, em Gênesis 1, 26, 27, 28, tem lá essa narrativa de Deus, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Então, como Deus tem vontade própria, Deus criou o ser humano com vontade própria. Coisa que muita gente nega. Ah, não, vontade própria não existe, isso é mentira, isso é um engano, não tem vontade própria. Tem sim. Vontade própria? Tem sim. Deus criou o ser humano com vontade própria. E a prova disso está em quê? Que Deus, ao colocar Adão no jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida no meio das árvores lá frutíferas, e Deus colocou também outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore também frutífera, né? Que tinha um fruto que representava o bem e o mal. A árvore da vida tinha um fruto que indicava o que? Vida, né? Aquele fruto da árvore da vida era vida, né? Se Adão comesse do fruto da árvore da vida, Adão não morreria mais, né? Ok? Mas como Adão comeu, desobedeceu a Deus, a ordem de Deus, de tudo você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão, como houve uma interferência de um espírito rebelde diante de Deus, né? É um espírito que é um anjo que Deus criou, nós já vimos isso em outras lives aí, em outras gravações, você pode assistir. Terminando essa daqui, você que entrou agora no canal, tem, né, dezenas de gravações e algumas delas falando sobre esse inimigo de Deus, que você pode conhecer. Que o Deus, antes de criar o homem, lá provavelmente no primeiro dia, Deus criou os anjos, né? Os anjos Deus criou. E os anjos são seres espirituais, né? E os anjos também são criaturas com vontade própria, tem vontade própria. E a prova evidente que o anjo tem vontade própria é que esse anjo, que era um querubim criado por Deus, que foi o cabeça daquela criação de anjo, que Deus criou ele, deu ele glória, pompa, honra, né? Criado perfeito, né? Um ser superior aos outros anjos, né? Que dominava aquela criação, e ele se invejou do estado de Deus, né? Que Deus é espírito, Deus é perfeito, Deus é criador de todas as coisas. Ele achou, porque também ele era um cara criado por Deus, com todo aquele poder, toda aquela glória, que ele poderia dividir o reino de Deus, que ele poderia ser uma pessoa igual a Deus. E nós vemos na Bíblia, e aprendendo na Bíblia, que Deus conhece tudo que está no coração do homem. Tudo está no coração da criatura de Deus. Então Deus viu isso no coração desse inimigo de Deus, esse anjo que se rebelou contra Deus, né? Que hoje nós conhecemos eles como o quê? Como Satanás, como o diabo, né? São palavras gregas e hebraicas que quer dizer o quê? Quer dizer opositor a Deus, é inimigo de Deus, né? É aquela pessoa que tenta destruir o que Deus fez e o que Deus está fazendo, o que Deus quer impedir o que Deus vai fazer. Mas Deus viu isso no coração dele, Deus expulsou ele do céu, onde Deus habita. Os anjos podem viver no céu, porque os anjos são espíritos, né? Os anjos são espirituais, os anjos. O estado dos anjos é espírito, né? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, né? Criados por Deus para bem da salvação daqueles que vão ser salvos ao longo da história, né? Então, os anjos, e esse anjo, que era um querubim, né? Ele se rebelou contra Deus, Deus expulsou ele do terceiro céu, onde está o trono de Deus, no paraíso, toda aquela história, e o Satanás, como sendo ele um homem, um ser maligno, um espírito maligno, né, que ele mesmo desenvolveu a maldade no coração dele. Não tinha ninguém para induzir Satanás
a pecar diante de Deus. Deus é um ser incriado, perfeito, né? Então nós aprendemos pela Bíblia Sagrada, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que na deidade ou na divindade existe três pessoas que são Deus, que são divinas, que são eternos. O Pai, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, né, Criador de todas as coisas, e esse Pai, esse Deus que é Espírito Eterno, ele gerou um filho, que é Cristo, né? Cristo é filho de Deus, nascido de Deus, né? Então, na divindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que também é o Espírito Santo de Cristo. São três pessoas, né? Hoje, no tempo, depois eu vou explicar com mais detalhes a questão do Espírito Santo, mas na divindade existe três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o maior de todos, porque ele é o que é eterno, ele é que é o único ser que possui a imortalidade. Depois nós vamos aprofundar nisso, na imortalidade. Mas esse Deus, ele teve um desejo de ter um filho, de ter a igreja, de ter filhos também. E Deus gerou um filho. Cristo não foi criado por Deus como Deus criou os anjos. Então existem grupos religiosos que querem mostrar que só existe um Deus, né, que é o Criador de todas as coisas e que não existe nenhum outro ser igual a ele, em natureza e divindade. Mas esse ensinamento também não é verdadeiro. Assim como não é verdadeiro aqueles ensinamentos que diz que o homem não foi criação de Deus, que o homem é descendente dos macacos, que o homem é descendente de hominídeos, seres que viveram na Terra antes do homem. Nós vemos que esse ensinamento não é verdade. A verdade é que Deus criou o primeiro homem, Adão. E depois, o segundo ser humano criado por Deus foi Eva, primeira mulher. E esse casal, Adão e Eva, depois que Deus colocou eles na terra, depois que tirou eles do Éden, por causa do pecado deles, né, pelo engano que eles sofreram de Satanás, Eva principalmente, né, foi enganada, né, e comeu do fruto, e Adão depois comeu, e aí por isso o pecado entrou no mundo, diz a Bíblia. E nós vemos que após isso, Deus colocou Adão, tirou Adão do Éden, porque no Éden tinha a árvore da vida. Se Adão agora, conhecendo o bem e o mal, com vontade própria, Adão poderia escolher tanto fazer o bem, como também fazer o mal, né? Então Deus, para que o homem não comesse mais da árvore da vida no estado em que ele se encontra, Deus tirou Adão do Éden, colocou ele na terra, fechou o acesso ao Éden, e lá tem a árvore da vida, então ninguém pode voltar lá. Ok? E Adão, então, nós vimos aí na mensagem passada, eu não vou poder também vir, desculpa, eu não vou poder minuciar tudo agora, porque senão a live não vamos chegar no ponto que eu quero chegar hoje agora, nesse tópico, né? Ó, eu tenho que avançar, que eu estou fazendo retrospectiva, porque é muito importante para nós. Esse canal aqui tem essa vantagem, é muito importante que nós entendamos que nós somos criatura de Deus. Deus criou o primeiro homem Adão, a primeira mulher Eva, e nós somos descendentes de Adão e Eva. Então não vamos crer nessa narrativa que aprendemos vindo de outras fontes, dizendo que o homem não é a criação de Deus. Aí seria anular Deus, né? Seria fazer Deus de mentiroso. E isso é impossível, né? Porque eles alegam que o homem ele é descendente de seres que viveram já milhões de anos atrás, porque eles entendem que o nosso genoma, o nosso DNA é parecido com o DNA de criaturas que viveram também há milhares de anos atrás, até milhões de anos atrás, e que tem uma semelhança física igual a nós, e que o DNA deles é parecido com o nosso, né? E aí eles aplicam isso também ao macaco, né? Que é uma corrente de pensamento dentro da ciência, ou dentro de algum grupo religioso estranho, de que o homem vem descendente da evolução, que somos descendentes dos macacos, né? Você vê isso até em escolas aí, as crianças estudando em escolas públicas, né? E é particular, nós vemos lá aquele desenho, né? Um ser parecido com um homem, meio torto, depois ele vai evoluindo, vai ficando ereto, e até, de repente, o último que aparece aqui é um ser humano. Isso é fruto da imaginação humana. Pena que as crianças estão vendo isso, e isso forma que a consciência de muitas crianças que também vai crescer, mas não, tem nada, Deus não existe, o homem não é descendente de Adão e Eva, não, isso é mentira. O homem nós somos descendentes dos macacos, né? Ok? E nós sabemos que isso não é verdade, isso é uma narrativa falsa, isso é uma coisa desse inimigo de Deus que usa também a mente humana para desvirtuar a fé em Deus, a crença em Deus,
a obediência aos mandamentos de Deus, levando a crer que o homem não tem um ser superior ao homem, né? Que tenha sido o criador do homem. Mas nesse canal, Deus está agora levantando no final dos tempos esse canal para nós que queremos a verdade, queremos entender a verdade, nós possamos aprender essas verdades que vêm de Deus. Então, nós aprendemos também que depois que Adão pecou, por causa da sua livre vontade, Adão pecou diante de Deus, Deus tirou ele do Éden e colocou ele na terra. E quando Deus tirou Adão do Éden, Deus disse para Adão, Adão, porquanto tu és pó, né, dela foste tomado. Deus está falando com Adão natural, nós terrenos aqui na terra. Porquanto vocês foram tomados. Porque enquanto nós vivemos aqui na terra, a parte mais importante do homem, aqui nesse mundo, é o que? É o corpo, né? É o homem natural, né? É importante o homem natural, não é errado. O corpo humano é muito importante, né? Porque é nele que nós vivemos, né? O nosso espírito humano, o nosso ser principal, tem a casa dele, é o nosso corpo, né? E é importante a casa, né? Mesmo na vida humana aqui, você tem sua casa, não é importante você ter sua casa, você cuida dela, você zela dela, você faz tudo para viver com conforto, né? Também não está errado você também cuidar do seu corpo, não é errado, né? Você não pode exagerar, né? Mas ter um cuidado com o corpo é importante, porque através do nosso corpo é que nós podemos comer, beber, tocar nas pessoas, abraçar, podemos pegar as coisas, lidar com o mundo físico, né? O corpo é muito importante, né? Então o corpo é uma casa para o nosso espírito. Então nós vemos assim, quando Deus tirou Adão do Éden, Deus falou para Adão, Adão, porquanto tu fosse tomado do pó da terra, para ele você vai voltar, você vai morrer. E Deus aí instituiu que a morte física. E a morte física, ela é uma coisa boa, né? A morte física, nós às vezes nos revoltamos quando morre uma pessoa, às vezes uma pessoa amiga, um parente, né? Próximo, né? Uma vez um filho, né? Um pai, né? Você fica chateado, né? Não, mas a morte física, ela foi estabelecida por Deus, porque agora Adão, conhecendo o bem e o mal, ele não podia comer da árvore da vida, porque se ele comesse a árvore da vida, imaginou, agora o mundo, uns poderão optar em seguir o mal, e outros optar em seguir o bem. Os que seguissem o mal não morreriam também, iam viver para sempre, iam ficar eternamente fazendo maldade, né? E os justos, os bons, os que seguiriam o bem, iam ficar sofrendo debaixo dos injustos, né? Então Deus colocou, aí nós vamos aprender que Deus colocou a morte física, né, para trazer descanso para o homem justo, para o homem bom, para o homem digno, né, para o homem do bem, né? Nós, quando morremos, os que são dignos, né, os que são pessoas do bem, sofredoras nesse mundo, né, que ajuda as pessoas, que não faz mal ao seu próximo, né, que é uma pessoa que, entendeu, tem uma vida, né, íntegra diante de Deus e diante dos homens, essa pessoa, quando morre, é descanso para ele viver no mundo difícil que nós vivemos aqui, né? Ficamos velhos, doentes e outros problemas da vida humana, né? Então a morte, ela vem para dar descanso para os santos, está na Bíblia, isso depois nós vamos ver com mais calma. E a morte também, ela tem outra função, a morte física, é encerrar a maldade dos homens maus, né? Porque se os homens maus também não morressem, já pensou? Seria uma tragédia, né? Ok? Então nós vemos assim que Deus, esse Deus que estabeleceu a morte física, Deus estabeleceu ela para todos os homens. Deus falou, porquanto tu és pó, em pó te tornarás. Como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós morremos, né? Já notou? Deus falou essas palavras para Adão há milhares de anos atrás. E já viveram no mundo milhões de pessoas no mundo, né? Bilhões de pessoas no mundo. E gente rica, gente pobre, gente feia, gente bonita, gente rica, gente poderosa, gente com, né, grandes generais, grandes guerreiros, né, que nós vemos na história da humanidade aí, nós vemos, né, líderes governamentais de tantos países do mundo, impérios que já viram na Terra, homens que fizeram, né, muitas artimanhas, muitas obras, muitas coisas, né, vultuosas, né, e também as camadas pobres que viveram no mundo sofrendo debaixo de impérios, de regimes ditatoriais que já existiram no mundo, que não tinha piedade dos pobres, escravizava, forçava ao trabalho, né? Nós vimos a escravidão, nós vimos no caso do Brasil, aqui no Brasil nós vimos a escravidão negra, né? Onde os negros foram trazidos da África e aqui foram escravizados, né? Não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, né, e outras partes do mundo, os negros, agora mais recente, a escravidão mais recente, ampla, foi a escravidão negra, né? Sendo que a escravidão não é só dos negros, teve nações também que dominaram outras nações, e eles eram todos brancos, mas a que dominou, escravizou também, exemplo ao povo de Israel, que foi escravo 400 anos no Egito, né? E outras nações da Terra também se tornaram escravos de outras nações que dominaram elas, né? Então nós vemos que a escravidão trouxe sofrimento para os, né? Já pensou se os negros,
os nossos irmãos aí negros, descendentes de Adão e Eva. Nossos irmãos em Adão e Eva. É, caramba, todos nós somos irmãos, o branco, o negro, o amarelo, todo mundo é filho de Adão e Eva. Mas os brancos dominaram os negros, porque as nações mais pobres na África, né, escravizaram ele, trouxeram aqui, por exemplo, para o Brasil, e aqui foram chicoteados, foram judiados, levados a trabalhar, em vez de trabalhar 10 horas, 8 horas por dia, eles trabalham 14, 16 horas por dia, trabalhando dentro de água, tirando, peneirando ali para achar ouro e prata, né? Outros nos canaviais, outros na lida do campo aí, e não tinha descanso, sem misericórdia, muitos fazendeiros malignos, né? Pessoas que judiavam dos escravos. Existia fazendeiro bom também, né? Que, lógico que existia, em todas as classes sociais existiam os bons e os ruins, né? Então não podemos chegar a generalizar que todos os escravagistas que compraram os escravos na época, que tinha as fazendas aqui, compraram, quer dizer que eles maltratavam os seus escravos. Tinha deles que devia respeitar, dar o mínimo de respeito para os escravos, né? Mas tinha os outros escravagistas que eram malignos, né? Eles não tinham dó dos escravos, eles não consideravam que eles eram seres humanos, eles espancavam, batiam, matavam, se fugia, assim por diante. Agora imaginou se os escravos fossem viver eternamente? Ia ser escravo eternamente, né? Porque os fazendeiros escravagistas, eles também, se tivesse comida árvore da vida, eles viveriam para sempre, então seria uma tragédia, né? Mas não, o escravo, eles sofriam muito, mas chegava uma hora que eles morriam. E quando eles morriam, coitadinho deles, eles descansaram, né? Sair daquela opressão que eles viveram na terra. Né? Era um descanso para eles, né? Mais os escravagistas também, apesar de estar na riqueza na época, nos casarões, coisa e tal, mas eles também morriam. A maldade deles, uma hora acabava, né? Eles não iam mais fazer mal. E os seus sucessores, muitos filhos desses escravagistas, depois foram percebendo que, puxa vida, é injusto tratar os escravos daquela maneira. Puxa vida, eles também têm direitos, são seres humanos. E depois de passado algum tempo, né, não sei quanto tempo, 100 anos de escravidão no Brasil, 100 e tantos anos, né, 200 anos de escravidão, chegou a hora que os sucessores daqueles que eram escravagistas lá, que foram vendo que era uma injustiça com os negros, né, com os nossos irmãos. Aí veio a lei da libertação dos escravos, toda aquela história. Mas graças a Deus que a morte física, ela, por um lado, dá descanso ao sofredor, ao justo que sofre a opressão, né, e traz também fim à maldade dos injustos que vivem na terra. E nós já aprendemos em outra live que na terra existem dois tipos de homens, né, o justo e o injusto. Então isso nós já pegamos lá logo no início com Caim e Abel, né? A Bíblia diz que Abel era um homem justo, um homem bondoso, um homem justo. Que é um homem justo? É um homem que não faz mal ao seu próximo, né? É um homem que você pode confiar nele, ele dá uma palavra, você pode fechar que ele vai cumprir, né? E o homem justo é aquela pessoa que engana o outro, né? Que faz mal, se aproveita da fraqueza do outro, da pobreza, para ficar cada vez mais rico, muitas vezes, ter domínio sobre as outras pessoas. Através da maldade do coração dele, ele aplica situações em que traz sofrimento para o seu próximo. Então nós vemos isso representado já em Abel e Caim, os dois filhos de Adão e Eva. Né? Um seguiu o bem, a justiça, que foi Abel, e o outro preferiu seguir o mal. Né? A Bíblia diz em outras passagens, vamos ver que Caim era o homem do mal. Então Deus, olha, só para nós avançar aqui na mensagem, ó, Deus, ele quer que nós compreendamos esses fatos históricos, né? Que Deus estabeleceu a morte física quando Deus tirou Adão do Éden. E nós vemos que a morte física ela não é negociável. O Deus que estabeleceu a morte física é o Deus verdadeiro, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus criador de toda a humanidade. Todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva, não importa a sua religião, não importa o lugar que você vive na terra, não importa o tamanho de riqueza que você tenha, ou o tamanho da pobreza que você viva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E a prova disso está em quê? Que Deus falou, Adão, como você foi tomado do pó você vai se tornar, você vai voltar a ser pó novamente, né? E que é a morte física. E nós vemos que morre todo mundo. Não tem ninguém aqui com 10 mil anos de vida. Tem, não. Todo mundo morre aí com 100 anos, 80 anos, 60 anos, 40 anos. Outros morrem muito antes por causa da injustiça, da pobreza, da dificuldade de alimentação, né? Muitas pessoas morrem até antes da expectativa de vida, que seria em torno de 70, 80 anos, né? Aquilo que está até estabelecido na Bíblia, a vida do homem será 60, 70, 80 anos, e o que passa disso é fadiga e canseira. E o limite para a vida humana, Deus estabeleceu depois do dilúvio, em torno de 120 anos, né? É o máximo, vamos dizer, que o homem pode viver na Terra.
Hoje nós vemos que tem gente, não, o homem vai voltar a viver 250 anos, 1000 anos. Imaginou se o homem viver 1000 anos? Se hoje o homem vivendo só 70, 80 anos comete um monte de injustiça, imaginou se amanhã os caras conseguissem descobrir um remédio em que agora a humanidade vai poder viver 1000 anos, 2000 anos, conhecendo o bem e o mal como nós conhecemos. Aqueles que iam seguir o mal, se ele é um homem mau, um homem capaz, um homem corajoso, um homem que não tem dó do outro, um homem que domina as outras pessoas. Já precisa esses caras viver 1000 anos, eu ia ficar 1000 anos fazendo atrocidade na Terra. Então essa possibilidade do homem viver mais, olha, é zero. Porque Deus já determinou que a morte física é determinada a todo Adão e a todos os seus descendentes. Perfeito? E depois nós vimos também que existe a morte espiritual, a primeira morte, que é a morte que foi a separação de Deus, né? Quando Deus tirou Adão do Éden, lá no Éden, na terra, Deus tinha comunhão com Adão, não dava com Adão, né? Tinha, né, ok, 1000 maravilhas, né? Adão e Eva, Deus estava com eles, né? Mas depois que eles pecaram, Deus separou eles da terra e Deus tinha dito para Adão, se você comer, você morre. Então nós vemos que a morte, a primeira morte espiritual é a morte, é a separação de Deus, quando Deus não pôde mais andar com Adão normalmente. Então, hoje, Deus, nessa primeira morte espiritual, por causa dos pecados nossos, Deus não tem como andar conosco. Porém, Deus pode ainda nos salvar dessa primeira morte, dessa separação temporal aqui. Deus pode salvar o homem através do Evangelho, através das doutrinas de Deus, através dos mandamentos de Deus. Se você observar esses mandamentos de Deus, você poderá ser salvo da segunda morte, que nós vamos já aprender mais ou menos, que a segunda morte é a morte espiritual eterna. Você nunca mais vai poder voltar para Deus. E essa segunda morte está representada pelo lago de fogo. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, nessa primeira morte aqui, todos os seres humanos, salvo, como eu já disse, as crianças, os bebês, que não tem pecado, né? O bebê, criança inocente, não tem pecado, né? As pessoas inocentes desse mundo, que não chegou à sua maturidade espiritual, né? Por causa do problema de diversas doenças e problemas nessa terra, essas pessoas não têm pecado, né? Elas vão ser salvas por Deus, porque Deus não vai condenar o inocente junto com o injusto. Né? Isso não existe no ensinamento de Deus. Deus não vai tratar o inocente igual trata o injusto. Né? Deus não vai tratar o justo igual o injusto. Né? Tem recompensa para os dois. Tem recompensa de Deus que vai vir para os justos e tem recompensa de Deus que vai vir para os injustos. Né? Você vai receber segundo as suas obras. Você fez o bem, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que faz o bem ao seu próximo, Deus vai recompensar você. Vai ter glória para você. E aquela pessoa nesse mundo que pratica o mal, prejudica o seu próximo, faz tudo aquilo que não é da vontade de Deus, ele vai receber a punição pelos seus pecados, pela maldade que ele fez nesse mundo. Né? Isso não é injustiça, isso é justiça de Deus. Amém? Então, Deus vai fazer justiças na terra. Isso está revelado na Bíblia, nós não vamos poder ver todos os versículos agora, né? Mas nós aprendemos pela Bíblia assim, ó, que Deus, ele é o Criador e o mantenedor e o salvador da humanidade. Deus ama a humanidade. Isso aqui é interessante. Porque nós vemos que quando Deus criou Adão, Deus não colocou Adão. Deus, antes de criar Adão, Deus já preparou tudo que Adão precisava para viver na terra. Deus preparou a terra, que era maravilhosa na época ainda, porque não tinha poluição naquele tempo. Não tinha pragas, não tinha... Né? A terra tinha ser maravilhosa, né? E também... além da terra, Deus fez um lugar aprazível ainda, que foi o Jardim do Éden, onde Adão morava, onde é a casa de Adão. Adão andava pela terra, mas ele provavelmente se recolhia, né, para o descanso dele no Jardim do Éden, né? Ok, que era um lugar maravilhoso, né? E nós vemos que Deus, então, quando criou Adão, já tinha tudo pronto para Adão, porque Deus amava Adão. Deus tinha um plano maravilhoso, inclusive a árvore da vida, que era para Adão comer dela, né? Ok? Para Adão viver eternamente, Adão não morreria. Deus não criou o ser humano para morrer, nós temos que aprender isso. Existem ensinamentos no mundo que diz que Deus criou uns para viver e outros para morrer. E uns são destinados para a vida eterna e outros são destinados para a condenação eterna. Não. Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, vamos aprender isso. Quando Deus criou Adão, Adão foi criado para viver eternamente. E todos nós, seres humanos, fomos criados em Adão. Nós estávamos em Adão. Quando Deus criou Adão, Deus criou a humanidade em Adão. Adão foi o primeiro ser humano. Nós temos que aprender isso, aprender a guardar na nossa mente, no nosso coração. Adão foi o primeiro ser humano e Eva veio de Adão.
Então, do casal Adão e Eva, descende toda a raça humana. Então, todos nós, antes de existirmos aqui na Terra, onde nós estávamos? Nós estávamos em Adão, pô. Né? Então, nós fomos criados onde? Em Adão. Só que ao longo do tempo que Deus estabeleceu para fazer a sua obra na Terra, foram nascendo as gerações, né? Uma sucessão de gerações, e cada um nascendo na sua geração, no seu tempo. Então, nosso nascimento nesse mundo, o meu foi há X anos atrás. Você nasceu talvez antes de mim, outros nasceram depois de mim, nasceram agora há pouco tempo, né? Mas na nossa criação foi em Adão, pô. Porque usa a tua inteligência, a lógica que eu já falei em outros tópicos aí. Deus criou o homem um ser inteligente. Deus criou o homem um ser capaz. Deus criou o homem um ser lógico. É só você usar a lógica do teu pensamento, da tua inteligência. Onde você estava antes de você ser uma pessoa nessa terra? Fala para mim, onde você estava? Você estava no teu pai, né? Teu pai. Se teu pai tivesse morrido com 5 anos de idade, você não existia, né? Então imagina só, onde você estava, você apareceu aqui na terra por acaso, de repente, pum, caiu do céu. Nós não caímos do céu. Nós não caímos do céu, nós nascemos, eu nasci do meu pai, da minha mãe, né? Ok? E todos os seres humanos nasceu de alguém, né? Então, onde você estava antes de nascer? Estávamos no seu pai, né? E seu pai estava, antes dele nascer, ele estava onde? Ele estava no seu avô, né? E seu avô, antes de nascer, estava onde? Estava no seu tataravô, né? Estava no seu bisavô, né? E o seu bisavô, antes de nascer, estava onde? Estava no seu tataravô. E assim, se voltarmos, nós vamos chegar em Adão. Então, todos nós estávamos em Adão, fomos criados em Adão e nascemos agora no nosso tempo. Ok? Então, Deus, quando Deus criou Adão, e nós fomos criados em Adão, Deus criou Adão para não viver para sempre, poxa vida. É a lógica da vida. Deus proibiu Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Adão poderia morrer. E Deus, como amava Adão, Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você morre. Né? E só que Adão, infelizmente, por causa do engano desse inimigo de Deus, que é também inimigo do homem, que é inimigo da criação de Deus, o homem caiu no pecado, e por causa do pecado desobedeceu a Deus, né? Romanos fala isso, por causa da desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Por isso que todos nós morremos, ok? Então vamos ver assim que Deus, poxa vida pessoal, Deus, ele ama a humanidade. Deus é o criador e Deus é o mantenedor da humanidade. Você vê quantas pessoas vivem na Terra hoje? Bilhões de pessoas. Tem comida para todo mundo, né? A vida nossa é mantida, o que é mantida através do alimento físico, né? Deus é que mantém o alimento físico. Você mora na cidade, né? Mas se você vai na sua casa aí onde você está, você não planta cebola, você não planta alho, você não planta mandioca, você não planta arroz, você não planta feijão, você não planta trigo, planta, não. Mas na tua casa você tem lá arroz, tem feijão, tem tudo. Essa dinâmica aí, entre a terra produzir, chover e semear semente lá no campo que estão plantando, e essa inteligência, né? Essa logística, né? De ir lá no colono lá e comprar a coisa que ele plantou e trazer lá para a cidade pequena onde está, e daquela cidade pequena vai para o armazém, e aí do armazém vai outro caminhão grande que leva, traz para o distribuidor, aí o distribuidor pega, vai lá ao supermercado, compra no atacadista, né? Vai lá, compra no distribuidor lá, né? E aí traz para perto da sua casa, né? Não é verdade? E o armazenzinho que você tem perto da sua casa lá, a mercearia que vai lá no atacadista ali, compra e traz perto da sua casa, aí você vai lá e compra na sua mesa. Essa logística aí, Deus estabeleceu, cara. Tem que ser grato a Deus, porque senão todo mundo morria, né? Então a inteligência que Deus deu para o homem é muito grande, né? Que o homem é capaz de desenvolver toda essa tecnologia, toda essa maneira de viver na Terra. Isso é capacidade dada por Deus, né? Para que a vida humana não termine, né? A vida humana na Terra só vai terminar aqui na Terra quando Deus cumprir o seu plano. Aí nós vamos ver isso em outros tópicos, né? Mas enquanto Deus não cumprir o seu tópico, então o mundo não vai acabar. Quando Deus não cumprir o seu plano, o mundo não vai acabar, porque Deus ainda não cumpriu. Mas quando Deus, sim, alcançar o plano de Deus, que nós vamos aprender mais para frente em outros tópicos, e sim, aí vai vir o fim de todas as coisas aqui na Terra, né? Essa Terra vai deixar de existir, né? Deus vai, a Bíblia diz, Deus criou já um novo céu, uma nova terra, né? Onde vai habitar, né? A igreja, né? E os salvos de todas as nações. Então Deus é que mantém
a, a humanidade na terra viva. Graças a Deus por isso. E disse Jesus que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus, que o sol se levante também sobre os bons e sobre os maus. Então Deus não está, nesse tempo que nós estamos vivendo na terra, Deus não está tratando nós conforme nós merecemos. Deus está tratando nós segundo a sua misericórdia, né? Então, mesmo que você seja um homem mau, você é uma pessoa injusta, prejudica o seu próximo, engana, né? Você tapeia, você rouba, você faz coisas más, você violenta o seu próximo, mesmo assim Deus está mandando chuva, né? Tá certo? Deus está tendo misericórdia de você, né? E aquele que está sofrendo a injustiça também, Deus está tendo misericórdia dele, de qualquer maneira, mesmo com dificuldade, com sofrimento, mas mesmo assim ele está se mantendo vivo, né? Porque Deus criou o alimento, a água aí para todo mundo poder viver aqui na Terra. É Deus que cuida da humanidade, né? Quando a gente nasce nesse mundo, Deus já preparou um papai e uma mamãe para dar comida na nossa boca, né? Então, se você tem um pai e uma mãe que cuida de você, que ama você e cuida de você, tem que dar graças a Deus. Deus tem preparado o pai e a mãe para cuidar de você, né? E se você não tem o pai e a mãe, por causa de um acidente, uma doença, um problema familiar, teu pai às vezes abandonou você, mas tem outra pessoa criando você, às vezes até como filho, né? É Deus que preparou para você poder estar vivo. Nós temos que ver que Deus é que cuida de todas as coisas na Terra. E Deus, nós vimos aí agora que existe também, na outra live nós vimos que existe 3 mortes. A morte física, que eu abordei agora há pouco, né, que é inerente a toda a raça humana, né, que Deus dá descanso para o justo, e Deus interrompe a maldade dos que são malignos, né? Das pessoas injustas que tem, né? O justo e o injusto, representado lá por Caim e Abel, né? Caim e Abel, eles receberam a mesma educação de Adão e Eva, o mesmo amor que Adão dedicou a Abel, dedicou também a Caim. O mesmo amor que Eva dedicou a Caim, dedicou também a Abel, né? A mesma educação, a mesma maneira de criar, os dois foi criado do mesmo jeito. Só que um optou em ser um homem justo, um homem do bem, e o outro optou pelo mal, né? É o direito que Deus deu a você. Deus não quer que você escolha o mal, Deus quer que você escolha o bem, né? Escolha a justiça, ser um homem justo. Mas se você não querendo, Deus tem que respeitar a sua decisão. Agora, nós sabemos pela Bíblia Sagrada, pela realidade da vida humana, inclusive aqui na Terra, né, que existe consequência nas nossas escolhas, né? Se eu escolho fazer coisas más nesse mundo, a própria lei dos homens aqui vai prender, vai pôr na cadeia. Se eu for um homem agressor do meu próximo, um homem que toma as coisas do outro, né? Existe a lei humana, a justiça humana, que é a coisa permitida por Deus, para punir também, aqui já na Terra, as pessoas que não tenham prazer na justiça, no respeito, no amor, né? Ok? Então, mas nós vemos na Bíblia que existe a segunda morte, que é a morte eterna. A morte que vai separar você de Deus eternamente. E no outra live nós vimos que a morte eterna é como uma pessoa que morre aqui nesse mundo, né? Quando uma pessoa aqui nesse mundo está viva, ela pode estar passando por sofrimento, um desastre, uma doença, um problema, seja sentimental, emocional, né? Mas se ele está vivo, é possível a gente ajudar ele, né? Se é um problema de saúde, o médico pode ajudar. Se é um problema jurídico, o advogado pode ajudar, né? Se é um problema de transporte, o motorista de ônibus pode ajudar, né? Leva você, né? O taxista, o Uber leva você, né? Você está vivo, né? Nessa primeira morte aqui que nós estamos vivendo aqui, que é a separação de Deus, nós, nesse tempo aqui, nós, enquanto estamos vivos aqui na Terra, um pode ajudar o outro. Mas quando nós morremos aqui, você morre, o que nós podemos fazer mais para uma pessoa que morreu? Nada, né? Não pode fazer nada, que lá enterra ele, né? Deus é a mesma coisa, eu já disse que Deus tem 2 mortes espiritual. Que é a primeira separação de Deus, essa morte que diz a Bíblia, que os que vivem sem considerar a vontade de Deus na sua vida, os mandamentos de Deus, estão mortos, né? Porque todos nós pecamos, por causa dos pecados nós estamos separados de Deus. Mas Deus quer que nós saiamos dessa morte aqui, que é a separação de Deus, e nos voltemos para Deus, para a sua lei, para a sua justiça, para os seus mandamentos, para que nós possamos viver, já desde agora, na presença de Deus. É possível, nesse tempo aqui, nós já vivemos em comunhão com Deus. Mas Deus não quer que nenhum homem caia na segunda morte, né? Então, lá em 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvar de quê que Deus quer que todos os homens se salvem? Salvar da segunda morte, né?
Deus não quer que o homem morra para sempre, se separe de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Agora, depende agora de você, né? Tem pessoa que fala, não, eu não quero saber de Deus, negócio de religião, né? Muita gente diz assim, negócio de religião, quando eu morrer, se eu vou para o céu, eu vou para o inferno, se eu vou ser salvo, nada, morreu, acabou, morreu, para mim, se eu for para o céu, para o inferno, para mim tanto faz, né? Lá, quando chegar lá eu resolvo, aí eu sei como fazer, né? Eu quero fazer o que eu curti, o que eu gosto. É a escolha da pessoa, né? Deus vai fazer o quê? Se a pessoa tem vontade própria. Você é um ser. Deus não pode violentar o seu ser. Né? Se você, a sua vontade é não se portar com as coisas de Deus, né? Com a justiça na terra, né? Então Deus vai respeitar você. Apesar de Deus não amar você, Deus não querer que você se perca. E Deus, por isso mesmo, diz a Bíblia que a longanimidade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Muitas vezes, já jovem, você já podia decidir conhecer Deus e andar de acordo com os mandamentos de Deus. Mas a pessoa é rebelde no coração, às vezes vai tomar essa decisão, às vezes já no fim da vida, né? Com 60, 80 anos, né? Okay? E outros nem vai protelando, que às vezes a morte vem, pum, leva a pessoa sem tomar essa decisão. Mas o que nós precisamos de aprender é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E existe muito ensinamento que diz o quê? Não, o Deus da Bíblia, né, os cristãos dizem que só os cristãos vão ser salvos, né? Que só a igreja dele que vai ser salva. Eu conheço um vizinho meu lá que diz que a igreja dele que é a igreja certa, que Deus vai salvar só os membros da igreja dele. E outros dizem que só os cristãos vão ser salvos. Mas não é esse ensinamento da Bíblia. O ensinamento da Bíblia é que Deus quer, 1 Timóteo 2,4. Depois você pode ler na sua Bíblia aí. Você é cristão, você tem a Bíblia em casa. Se você não tem ainda, compre uma Bíblia, baixe o aplicativo da Bíblia, é grátis, você não vai pagar nada por isso. Eu não estou vendendo Bíblia aqui para você. Olha, compra uma Bíblia aqui bonita, custou R$ 80. Não, eu não estou vendendo Bíblia. A Bíblia, hoje em dia, você não precisa nem comprar uma Bíblia de papel mais. Se você for comprar uma Bíblia de papel, também não é tão cara. A Bíblia é um livro até barato, né? Só sei que você comprar uma Bíblia de luxo, papel, borda banhada a ouro, isso, aquilo lá, encarece, né? Capa de couro de crocodilo, aí é caro. Mas se você comprar uma Bíblia simples, de papel normal, que é suficiente para você ler, né? Não é caro, né? Não é tão caro assim que a maioria da população pode comprar, né? Mas hoje em dia, se você tem um celular e a maioria da população tem celular, você pode baixar a Bíblia gratuitamente no aplicativo, né? Baixa a Bíblia e você não paga nada. E você tem a Bíblia no seu celular que você pode ler no trem, no ônibus, viajando, passeando, no seu quarto, na sala, em qualquer lugar. É só você bater lá no aplicativo, Bíblia Sagrada, abriu, eu vou ler o livro de Efésios aqui. Aí você abre o livro e está lá lendo. O trem está correndo e você está lendo ali. Depois você bota no bolso, não precisa carregar aquela Bíblia grandona debaixo do braço, certo? Mas então leia, né? Que aqueles que dizem que Deus vai salvar só os cristãos, ou aqueles que ensinam que Deus vai salvar só a sua igreja, então eu não creio em Deus, que seu Deus vai jogar os outros tudo no inferno e tal. Mas é que as pessoas lêem a Bíblia, as pessoas não entendem, porque na Bíblia diz assim, 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens salvem, né, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens, não está dizendo que Deus quer que todos os cristãos sejam salvos. Não, está escrito na Bíblia, é isso? Não. Deus quer que só os homens negros sejam salvos. Não, está escrito na Bíblia. Deus quer que só os brancos sejam salvos. Não. Deus quer que só os ricos sejam salvos. Não. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não importa se você é branco, negro, japonês, amarelo, né? Se você é vermelho, né? Os indígenas, né? Os povos asiáticos, os povos africanos, os povos europeus. Todos os seres humanos, Deus quer que seja salvo. Né? Não importando a sua religião. Deus não está quer dizer, só os cristãos, só os budistas, só os maometistas que vai ser salvo. Não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ok? E nós vemos que Deus quer salvar o homem de onde? Deus quer salvar o homem da segunda morte, né? Da morte eterna. Né? Entendeu? Porque essa morte, quando você cair lá, é uma morte que vai acontecer depois do juízo final, nós vamos aprender depois isso, Deus vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras, e as obras nossas é que vai salvar a gente, as obras, não é só a fé. Eu tenho fé em Cristo, eu recebi Cristo e eu tenho fé, porque a minha igreja diz que eu estou salvo em Cristo só pela fé. Não. A salvação em Cristo é pela fé e pelas obras. A sua fé tem que ser provada pelas obras.
Assim como Cristo foi um homem bom que viveu na Terra, no tempo que ele viveu, né, como um ser humano aqui na Terra, Jesus Cristo praticou o quê? Boas obras. Não vemos em Jesus ganhando dinheiro das pessoas, Jesus comprando fazendas. Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, Cristo entrou montado no jumentinho. O jumentinho é um animal de pobre, né? Os ricos naquele tempo não davam de jumento, né? Não davam de cavalo, né? De alazão, né? Cavalo, os cavalos árabes, né? Manga larga. Naquele tempo, não sei se já existia manga larga, né? E outros, mas já existia o cavalo árabe, já é uma raça de cavalo caríssima no mundo, né? Que os ricos andavam de cavalo árabe, né? Mas o jumento é um meio de transporte dos pobres. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, né? Hoje em dia você vê líderes religiosos que vai no lugar, vai de avião, vai de carro de luxo, né? Mas o Jesus que eles pregam, que é o salvador dele, quando andou na terra, Jesus andou a pé, quando muito andou de um jumento, e quando muito andou num barquinho lá, naquelas canoinhas lá que tinha na época lá. Não era um iate de 150 milhões de dólares. Então nós vemos que o salvador da humanidade, o filho de Deus, é que deveria ter andado de mais moderno sistema de transporte da sua época, né? Não, mas diz a Bíblia que Jesus andava de a pé, né? De rua em ruas, de bairro em bairro, cidade em cidade, né? Ok? Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? E salvo de quê? Salvo da segunda morte. Deus não quer que o ser humano, mesmo que você seja hoje um homem justo, você faz mal para sua família, para sua esposa, para seus filhos, para o seu marido. Mesmo hoje em dia você é uma pessoa que não é um bom vizinho, uma pessoa que pratica o mal para seus vizinhos, às vezes, é orgulhoso, não é presente na vida das pessoas que precisam, né? Você despreza o pobre, você é uma pessoa que só porque às vezes tem uma casa bonita, tem um carro bonito na garagem, você já acha que é melhor que os outros. Mas mesmo que você seja assim, foi assim até hoje, mas Deus deseja que você reconheça que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados em Adão e pela criação somos filhos de Deus, né? Podemos dizer, porque diz que Adão veio de Deus. Então nós, quando fomos criados, nós viemos de Deus. O espírito nosso veio de Deus. Deus criou o espírito de Adão e colocou nele. E o nosso espírito veio do espírito de Adão. Então, nós temos que entender isso. Vamos aprofundar depois no que é a filiação, do como é que se torna filho de Deus e assim por diante. Eu não posso explicar tudo agora, para você ver o tópico já está 57 minutos, eu preciso terminar para nós termos uma clareza um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, nós vemos que Deus, olha, em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, ou Deus amou a humanidade. Né? O mundo aqui poderia ser traduzido como humanidade. Deus amou a humanidade. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo, né, Jesus Cristo, para nos resgatar, né, dos nossos pecados, para pagar essa dívida por causa dos nossos pecados. Todos nós pecamos diante de Deus, né? Como eu disse, só quem não tem pecado diante de Deus são as crianças, os bebês, né? As pessoas inocentes, né? Deus sabe quem são as pessoas que não têm maturidade espiritual, não entendem as coisas dessa vida humana. Deus sabe. Essas pessoas não têm pecado. Mas todos nós que temos uma consciência funcionando, um cérebro funcionando, nosso espírito ativo, e nós escolhemos praticar o mal, às vezes nós praticamos obras terríveis, né? Mas uma maldade aqui e acolá, às vezes a gente comete, porque a Bíblia diz que não há justo que nunca peque, né? O justo que nunca peque. Né? Todos nós na Terra pecamos, né? Em um momento da nossa vida cometemos uma falha, não é impossível isso, né? Mas Cristo, Deus enviou Jesus Cristo para Cristo morrer por causa dos nossos pecados. E morreu pela humanidade. Então o sacrifício de Cristo não foi para salvar só a igreja, que nós vamos aprender depois o que é a igreja, com mais detalhe, mais ensinamentos de Deus sobre a igreja, né? E Deus não enviou Cristo só para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como muitos dizem que Deus enviou Jesus, e Jesus veio para salvar os judeus, porque os judeus tinham a lei de Moisés, e porque eles violaram a lei de Moisés, eles eram pecadores. Então eles precisavam de uma salvação. Mas então Deus enviou Cristo para salvar os judeus. Mas os gentios, que as outras nações, não estavam debaixo da lei de Moisés. Então nós não somos pecadores. Olha que entendimento das pessoas. Não. Adão não era judeu. Adão era judeu?
Eu pergunto para você, Adão era judeu? Não era judeu. Adão era israelita? Não, ele não era israelita. Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra, da qual descende toda a raça humana. Então Adão é pai de todas as raças humanas. Ele é pai dos judeus, ele é pai dos muçulmanos, ele é pai dos budistas, ele é pai dos hinduístas, ele é pai dos espíritas, ele é pai dos religiões africanas lá, o candomblé, a umbanda, né? Todo mundo é filho de Adão e Eva. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Adão é pai de todo mundo. Hein? Não tem, né? Então Deus enviou Cristo para salvar a humanidade. Todos os seres humanos no mundo todo estão debaixo desse sacrifício que Cristo fez. João diz lá, né? O João Batista diz, quando Cristo foi para se batizar, João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado da humanidade, né? Ok? Então nós sabemos que dentro desse sacrifício pleno de Cristo existe sacrifício pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus disse, e também existe o sacrifício para a igreja, né? Que nós vamos aprender depois o que é a igreja, né? O corpo de Cristo, vamos aprender isso daí, que é um... Não dá para me entrar agora, senão não termina o tópico, certo? Mas vamos aprender. Mas Deus, nós temos que entender assim, que Deus enviou Cristo para salvar a humanidade. O sacrifício que Cristo fez é suficiente para perdoar os pecados de todo mundo. Se todos crescem, se todos praticar o bem, se uma pessoa do bem, esses pecados pequenos que nós às vezes cometemos, não é impossível, que a Bíblia diz, não há justo que nunca peque. O pecado na vida de um justo é um acidente, né? Uma coisa que aconteceu, um acidente. O justo não é aquele que vive praticando pecado. O justo é aquele que vive praticando justiça, coisa boa, coisas para o bem dele mesmo e para o bem do seu semelhante, né? Ele não está fazendo mal, né, para as outras pessoas. Tá certo? Então, o justo. Mas pode acontecer que uma pessoa justa cometa um pecado, né? Isso é possível, né? Está na Bíblia, nós não podemos negar. Mas por esses pecados que às vezes você cometeu, pecados, né? Você discutiu com a sua esposa, você desrespeitou seu pai, às vezes, numa situação, você às vezes falou alguma coisa que ofendeu alguém, né? Fez um mal para a pessoa, né? É um pecado aqui e acolá, você cometeu um acidente ao longo da vida, né? Está coberto pelo sangue de Cristo, pela obra redentora de Cristo. Pô. É só você se pedir perdão a Deus, se arrepender. Né? E aquele que também é injusto, que faz coisas malignas, mas se ele ainda se voltar para Deus e pedir perdão, e se humilhar, e chorar, como diz na Bíblia, nós já lemos em outros tópicos, aí, Isaías, né? Que o ímpio, né, deixa os seus maus caminhos, né, que deixa a maldade que ele tem na mente dele, né, se volte para Deus, se arrependa, né, que Deus é possível Deus perdoar o mesmo homem injusto, né? Temos exemplo da Bíblia, depois vamos ver isso com mais calma, né? Então Deus quer salvar toda a humanidade. Então aqueles que ensinam que Deus vai salvar só os membros da minha igreja, e eu conheço pessoas assim, né? Deus vai salvar só os membros dessa igreja aqui. Então, na Terra tem bilhões de pessoas que vivem na Terra. Só que a igreja dele só tem 100 mil pessoas. E mais os 100 mil aqui Deus vai salvar. Mas os outros 7 bilhões e 900 milhões de pessoas vão perecer. Isso é um instrumento da cabeça dos homens, não é de Deus. Ok? Então o apóstolo Paulo diz aqui também, na Bíblia está escrito, 1 Timóteo 4,10. Por quê? Para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, né? Que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis ou dos que creem, né? É lógico que para Deus é mais fácil salvar, vamos dizer assim, uma pessoa que crê em Deus, crê que Deus é o Criador, crê que Deus é o mantenedor da vida na Terra, crê que Deus, tudo que ele tem vem de Deus, né? Que dá graças a Deus pelo cada dia que amanhece, né? Cada dia que anoitece, né? Então você dá graças a Deus pelo dia de ontem, né? Já pede a sua proteção a Deus pelo dia que está se iniciando, né? Você é uma pessoa que volta-se para Deus antes da sua atividade, né? Para que você não caia em pecado, fazer coisas erradas para o seu próximo. Então você volta para... É mais fácil Deus salvar o crente, né? É óbvio, né? Porque Deus já está vendo o coração da pessoa. Ok? Mas Deus é o Salvador de todos os homens, até mesmo os que não creem, não ouviram falar sobre Deus, nasceram numa região onde Deus não tem Bíblia, não tem nenhuma pessoa ali que é praticante dos mandamentos de Deus, porque ele não conhece, né? Não conhece pessoas nesse sentido. Mas se ele praticar a justiça de Deus, mesmo sem conhecer,
é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa, Deus vai jogar ele na segunda morte? Deus não vai fazer isso, Deus vai salvar os justos. Não importando a sua condição, né? Se você é rico ou pobre, se você é religioso ou não é religioso. Se você é uma pessoa justa, uma pessoa do bem, você está coberto pelo sacrifício de Cristo e você vai, os seus pecados mínimos que você tem lá, porque, como diz, não há justo que nunca peque, você pode até ter pecados ocasionalmente, mas não é a sua prática pecar, a sua prática é fazer o bem, né? Fazer bondade na terra, justiça e amor, né? Que você não é como aqueles que dizem, ó, de Tito 1,16, ó, confessam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Então tem pessoas nesse mundo que usam o nome de Deus, usam o nome de Cristo para confessam, não, eu sou cristão, eu conheço Deus, mas muitas vezes para ter uma vantagem, né? Para tirar vantagem dos outros, né? Tá cheio de gente assim no mundo, né? Que confessa o nome de Deus, confessa o nome de Cristo, mas o negam pelas suas obras. Né? Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Né? E o que são os frutos? É as obras da pessoa. Então, uma pessoa que diz conhece a Deus, mas você vê que a obra dele é uma obra má, apesar dele estar dizendo, mas não, dá para você perceber que esse homem não é de Deus. Ó, ele está pedindo uma coisa que Deus não mandou a pessoa dar, né? Tá entendendo? Então nós vemos no mundo muita gente rica com o nome de Cristo, né? Milionário, bilionário usando o nome de Jesus. Né? Ok? Mas nós vemos que, segundo a Bíblia, confessam o nome o que conhecem a Deus, né? Mas o negam pelas suas obras, né? Como muita gente, não é assim? Ah, Deus abençoe, graças a Deus, parece que aquela pessoa, puxa, mas às vezes uma pessoa está fazendo. As obras dele nega essa fé. É mais um costume, mais uma maneira de dizer assim, também sou religioso, eu também creio em Deus. Mas as obras deles negam a fé. Esse tipo de pessoa não vai ser salvo. Apesar de confessar o nome de Deus, dizer o nome de Jesus, mas as obras dele não é má. E de acordo com a Bíblia, nós vamos ser julgados pelas obras. Está lá. Cada um será julgado segundo as suas obras. Depois você lê Apocalipse 20, 21, 22, que tem o julgamento de Deus, e o julgamento de Deus vai ser baseado não no que a pessoa falou, no que a pessoa parece que fez. Não, vai ser baseado nas obras que ele praticou. Se as obras dele forem indignas, ele não vai ser salvo. Infelizmente, para ele, né? Porque perdeu o seu tempo fazendo obras iníquas, né? Mas fez bem para os justos, né? Porque na eternidade, no novo céu e nova terra, não vai existir justo junto com injusto, né? Deus vai separar os injustos dos justos para que haja paz no céu e alegria e felicidade para sempre, né? Então, nós devemos crer nessa verdade de Deus, que devemos praticar a justiça de Deus, né? Nisto são manifestos filhos de Deus. Ó. Nisto são manifestos filhos de Deus. E os filhos do diabo. Esse inimigo de Deus lá do início que enganou Eva lá e que causa um dos motivos que existe tanta maldade no mundo, né? Porque ele é um espírito rebelde, um espírito maligno, e ele influencia o espírito das pessoas, a alma das pessoas e até o corpo das pessoas para praticar o mal também, certo? Então, por isso que o ser humano tem perdão, o ser humano tem chance de ser perdoado. Por quê? Porque o ser humano é uma vítima, muitas vezes, do inimigo de Deus, né? Que está enganando as pessoas, né? Então, os enganados têm chance de ser salvos também. Vamos aprender isso posteriormente, né? Mas, diz aqui, ó, João 3,10, depois você pode ler, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, ó. Então, como é que você vai conhecer uma pessoa que é de Deus? Uma pessoa honesta, né? Uma pessoa de justiça, uma pessoa justa, né? Uma pessoa em que você pode confiar, né? Ele, às vezes, dá uma palavra e, mesmo em prejuízo dele mesmo, ele cumpre a palavra, né? Entendeu? Se ele falou assim, ó, amanhã eu te pago, e você vendeu aquela coisa para ele para você receber amanhã, mas aí ele tem um dinheiro, em vez dele comprar coisa no mercado para ele comer, ele fica sem comer, mas ele paga o que ele afirmou que ia pagar. Entendeu? E tem gente nesse mundo, não, ele vai, não, vai amanhã eu te pago. Aí só que ele vai lá, compra aquele outro lá, e ele vai dar o chapéu em você. Não é uma pessoa justa. Né? Ok? Então, pratica a justiça. Né? O que é o homem de Deus? É um homem que pratica a justiça.
pratica, prático em fazer justiça. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, em qualquer povo. A Bíblia diz, né, que Deus reconhece, né, que em qualquer nação, em qualquer país, né, toda aquela pessoa que pratica o bem é agradável a Deus, né? Qualquer nação do mundo, né? Qualquer lugar extremo do mundo, qualquer pessoa que lá pratica o bem, vive de uma maneira justa, correta, bondosa, misericordiosa, ele é de Deus, né? E que ama seu irmão. Então, o que é amar o irmão? É não fazer mal para o seu próximo, né? Perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Não foi? Está lá isso, Mateus. E Jesus falou assim, ó, primeiro e o maior de todos os mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma pessoa que ama o próximo vai fazer mal para ele. Você gostaria que roubasse a sua bicicleta? Não. Então eu também não vou roubar a bicicleta do outro. Você gostaria que alguém tomasse o seu celular? Não. Mas eu também não vou tomar o celular do outro, né? Você gostaria que uma pessoa chegasse e batesse em você? Não. Então eu também não vou bater no meu próximo. Então amar o próximo é você não fazer o próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Toda pessoa que nesse mundo, você gostaria de ser enganado? De comprar o terreno de uma pessoa que ludibriou lá o governo lá e tomou uma área que não é dele e fez uma escritura falsa lá e vendeu aquilo lá como se fosse dele, e você comprou aquele terreno, aquele lote de 10 por 25, você está pagando ou já pagou, e de repente chega lá uma ação judicial mostrando que aquele cara que vendeu para você, ele não era o dono do terreno. E você perdeu o que você gastou naquela compra, ou até na casa que você já até construiu. E você gostaria que isso acontecesse com você? Não. Então eu também não vou fazer isso com o meu próximo. Isso que é amar o próximo, é não danificar o próximo, é não causar prejuízo para o próximo. Todas as pessoas que fazem isso vão ser salvas. Todas as pessoas que é do bem, que praticam justiça, vão ser salvas por Deus. Deus não vai pegar na humanidade e vai salvar só os brancos. Não. E os negros não vai ser salvo. Ou Deus vai salvar só os negros e os brancos não vai ser salvo. Ou Deus vai salvar só os pobres e os ricos também não vão ser salvos. Não. Deus vai salvar todas as pessoas desse mundo que são justas. Você pode ser uma pessoa pobre, você é um homem justo, você vai ser salvo. Você é um homem bom, um homem misericordioso, um homem bondoso, um homem que não faz mal ao seu próximo. Você é um homem pobre, Deus vai ser você. E você pode ser também um homem rico nesse mundo, né? Mas se você é um homem bom, um homem justo, um homem que não engana, que cumpre suas obrigações, até por você ser um homem rico, você faz muito bem às pessoas, né? Você não faz mal, você não está aí usando a sua riqueza para desviar, tomar a mulher do seu próximo, como muitos homens fazem, né? Destrói os casamentos, né? Isso acontece muito nas fazendas por aí. Às vezes um colono, né, muda para a fazenda dele, mas a mulher do colono é bonita, o cara é um fazendeiro rico e tal, ele vai se aproximar ali, ele vai tentar tomar a mulher do colono, aí você é maligno, cara. Você que faz isso, você pode fazer 10 com 10 mulheres até. Mas a Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Eu estou dando só um exemplo, né? Adúltero não é só as pessoas que fazem violência sexual, física com a mulher, mas adúltero também é aquela pessoa que adultera um documento, também falsifica um documento, ele é um adúltero, né? As pessoas que ficam falsificando as coisas, enganando as coisas, né? Não vão entrar na vida eterna. A Bíblia diz, é claro, os adultos não entrarão na vida eterna. Vamos ver agora, para encerrar esse tópico, já são 1h, se não me engano aqui, 1h08. Então vamos ver aqui, ó. Vamos aprender aqui qual é o tipo de pessoa que vai viver na vida eterna. Isso que é importante nós aprendermos. Qual o tipo de ser humano que vai viver na vida eterna com Deus? Vai habitar lá no terceiro céu, vai inclusive até subir no monte que é de Deus. Ó, Salmos 15, vamos ver aqui o caráter da pessoa que vai viver na vida eterna. Vamos aprender aqui? Salmos, está na Bíblia, Salmos 15, é um livro da Bíblia, o livro de Salmos, é o maior livro da Bíblia. Tem 150 salmos, 150 capítulos, né? E você pode ler o capítulo 15, eu estou lendo aqui, mas depois você pode ler na sua Bíblia, tem tradução que às vezes as palavras um pouquinho diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, né? Aqui, ó. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ó. O que vive com integridade
e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo. Na honra aos que temem ao Senhor. Então ele repreende, né? Ele reprova o reproba, a pessoa que vive uma vida iníqua, né? Ele não vai dar valor a esse tipo de vida que a pessoa está levando. Mas a pessoa que teme ao Senhor, ele aprova, ele respeita, ele honra, né? Essa pessoa que é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do... Ok? O que jura com dano próprio e não se retrata. Que jura com dano próprio e não se retrata, né? Ok? Você assume o compromisso, mas muitas vezes você até tomou um prejuízo, mas você não vai chegar, cara, sabe o que eu combinei com você, mas não vou mais fazer, não cumprir, não, não, eu vou cumprir. Ele, mesmo em prejuízo dele, ele cumpre aquilo que ele falou. Esse é o tipo de pessoa que vai viver a vida eterna, né? O que não empresta o seu dinheiro com usura, né? Nós vemos que tem pessoas nesse mundo, né, que se aproveitam da pobreza de uma pessoa, da uma situação que a pessoa está passando, e empresta o dinheiro dele com usura, né? Com juros altos, né? A pessoa vê que a pessoa está no desespero, a pessoa chega, pô, eu preciso de R$1.000, pô, eu pago para o senhor mês que vem, né? O juro, o dinheiro que ele tem no banco lá está rendendo, onde vai, 3% no mês, lá, o banco está pagando 3%, mas ele fala, puxa, eu tenho R$1.000 lá, pô, esse cara aqui está no desespero, é o seguinte, cara, eu vou te prestar, mas olha, você me dá 50%, te presto 1.000, mês que vem você me paga 1.500. Quer dizer, você está explorando a pobreza, a calamidade da outra pessoa. Essa pessoa que faz isso, diz a Bíblia aqui, o que empresta o seu dinheiro com usura, né? Com ganância, né? Aproveitando da pobreza de uma pessoa para ficar rico, né? Para ter uma vantagem, né? O homem bom, o homem justo não vai fazer isso, né? O homem justo vai tentar socorrer a pessoa, às vezes nem vai emprestar, vai até dar, né? Se for o caso, né? E se for emprestar, vai emprestar, se eu empresto aqui, eu socorro você, você me paga, só me devolve o valor que eu te presto, tá muito bom. Ou vai emprestar com uma coisa justa, né? Correta, né? Dentro da capacidade da pessoa ela pagar. Agora você vai pegar e vai emprestar o teu dinheiro com usura, né? O que acontece? Isso vai custar, cara, a tua vida eterna, né? Você pode fazer isso, mas isso vai impedir você de viver com Deus, né? Na eternidade, né? E a eternidade de vida, é vida e vida mesmo com abundância, como disse Cristo, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Você está trocando uns mil-réis a mais aí que você vai ter nessa vida, que você não sabe nem quanto tempo você vai viver, às vezes você vai morrer dentro de pouco tempo, e como disse Jesus, né? O rico que vivia esplendidamente, né? Mas naquela noite, ele falou, Deus falou, e a tua alma? Para quem será, né? Naquela noite, nessa noite vai pedir a tua alma, né? E você vai levar o que você ajudou? Não vai levar nada, cara. A sepultura, você não leva nada. Então não é melhor a gente se contentar com a justiça, né? Fazer o bem para o nosso próximo, né? Quem deste modo procede não será jamais abalado, né? Esse que procede justamente, piedosamente, bondosamente, essas pessoas vão viver para sempre e nunca mais serão abalados, né? Porque nessa vida humana, muita gente fala assim, que adianta, o cara era justo e morreu, né? E por que eu vou ser também injusto? Porque o justo também morre, né? É que nem a pessoa que é fumante, ele fala assim, mas quem não fuma também morre, eu vou continuar fumando. Sim, mas a morte, ninguém morre por causa do fumo. A morte, ela é por causa de uma determinação de Deus. Deus diz, porquanto tu és pó vai tornar-te. Você não morre, não é por causa do cigarro. O cigarro, ele é um agente que pode apressar a tua morte. Aí sim, é possível. De repente nós aprendemos, para finalizar, né, nós aprendemos que todos nós que nascemos nesse mundo já temos um tempo, vamos dizer assim, determinado para viver, né? Então, talvez Deus vai dar vida para você 80 anos, para outros 70 anos, para outros 100 anos, né? Deus vai permitir que você viva nesse mundo aqui. Mas depende da sua maldade que você pratica, você pode morrer antes, né? Se você é uma pessoa maldosa, uma pessoa que faz o mal, se envolve em briga e coisa e tal, de repente você pode perder a tua vida. Você podia viver até os 80, de repente, como você é um homem que gosta de brigar, uma hora você encontra um cara mais forte que você e ele vai tirar a tua vida, certo? Ou você poderia viver até 80 anos, mas só que você entrou no fumo,
fumando desde os 20 anos de idade, 15 anos de idade fumando, né? E o teu organismo não está preparado para viver fumando até 80 anos. O teu organismo vai se intoxicar, não vai eliminar as nicotinas lá, as drogas que tem no cigarro, né? E às vezes você com 30 anos, 40 anos, você vai morrer. Sempre que se você não fumasse, talvez você poderia viver 80 anos, porque você teria uma saúde que o cigarro não ia destruir, né? E o cigarro vai destruir a tua saúde, né? Então, né? Mas não quer dizer que o que não fuma também não vai morrer. Vai morrer porque é uma sentença de Deus, porquanto tu és pó, em pó vai te tornar, né? Ok? Então nós vemos que nesse mundo a Bíblia diz que a mesma coisa que sucede aos justos, sucede também aos injustos, né? Por isso que muita gente fala, tá vendo? Puxa vida, quem anda de carro aí, dentro do limite de velocidade, eu tenho um vizinho meu que andava de carro sempre só a 60, 40, pô, bateu o carro e morreu. Não, eu vou correr a 150. Mas só que você tem chance de morrer mais rápido que ele. Né? Ele é prudente, anda dentro do limite de velocidade, respeitando a sinalização de trânsito, ele tem mais chance de chegar vivo onde ele quer chegar e de fazer muitas e muitas viagens e não acontecer um acidente com ele. Certo? Ele não provocar nem a morte dele, nem a morte de outra pessoa. Agora, se você vai andar acima da velocidade permitida pela lei, onde é 60, você anda 80, 100. Onde é 40, você anda 60, 80. Onde você devia andar 30 km por hora, porque é horário de escola, é horário que os pessoal está saindo do trabalho, né? Um monte de gente na rua correndo para poder pegar as conduções. Nesse momento, nesse horário, certo? A velocidade da rua é 40 km, reduz para 30, né? Anda 25, 30. Você nem vai tirar a sua vida e nem vai tirar a vida do seu próximo. Isso é justiça, isso é amor, né? As pessoas que praticam bem, nós temos que entender isso, vai viver para sempre na eternidade, né? Vai viver com Deus, viver e viver mesmo, num mundo perfeito, né? Porque aqui na Terra nós vivemos, né? Mas não é um mundo perfeito, é um mundo cheio de imperfeição, né? Cheio de desgosto nessa vida humana, né? Você às vezes é um homem rico, você é uma pessoa bem sucedida na vida, né? Um profissional liberal, às vezes ganha um salário, vamos chamar de hoje no Brasil, salário mínimo 1.518, né? Você de repente ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês, 50 mil por mês, tem um padrão de vida bom, uma casa bonita, um apartamento bonito, ou você tem um carro, 2 carros do ano, né? Cada sua mulher tem, você tem, mas você sai na rua, coitado, você vê tanta pobreza, né? Tanta gente nas calçadas, gente com fome. Você chega no seu apartamento, enquanto está abrindo o prédio, você está ali, mas você está com os vidros trancados, com medo de que vai chegar ali alguém e vai roubar você. Né? Às vezes você está bem, com saúde, tudo bem, mas às vezes você tem um membro da família que não pode comer, está doente. Né? Então esse mundo, a felicidade desse mundo não é perfeita. Né? Agora Deus quer levar nós, seres humanos, para um mundo perfeito. Né? O terceiro céu não é abalável, né? É onde Deus habita. E sem dúvida nenhuma, nós não fomos lá para ver, né? Mas o que Deus deve ter preparado para aqueles que amam a Deus, o que é amar a Deus? Eu já disse agora há pouco. O que é amar a Deus? As pessoas pensam que amar a Deus é aquelas pessoas que são religiosos, né? que se vestem religiosamente, que falam religiosamente, né? Não, amar a Deus não é isso daí, irmão. Amar a Deus é amar o próximo, amar o seu irmão. Não fazer mal ao seu próximo. Entendeu? Não tirar o direito do seu próximo. Esse aqui é amar a Deus. Quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus, né? Deus não precisa de nada nosso, né? Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa de nada seu. Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus criador do universo, Deus, muita gente não gosta de Deus, fala mal de Deus, mas Deus não está pedindo nada para ele. Agora, se Deus estivesse pedindo coisa para nós hoje, olha, faça isso, faça isso. Não, tudo que Deus manda nós fazer na Bíblia é amar o nosso próximo, né? Quer dizer, você contribuir, sim, com seus irmãos, com as pessoas, para o bem do seu próximo. Para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos, para o bem do seu pai, para o bem da sua mãe, para o bem dos seus vizinhos, para o bem da sua comunidade, né? Vocês são um cidadão adequado, um cidadão que cumpre os seus deveres diante da sociedade, né? Você está fazendo bem, cara. Você está fazendo bem aquelas pessoas que pagam os seus impostos, né, para o governo, né? Mesmo que às vezes o imposto é até injusto, né? Tira uma parte da sua renda, coisa e tal, mas mesmo assim você vai lá e paga direitinho, né? Você, além de pagar, você ainda contribui com instituições de bondade, né? De caridade, né? Que você confia, você acredita, né? Você ainda socorre uma pessoa na rua, um vizinho que está numa contradição, numa situação que aconteceu, você vai lá, você não fica... Né? Uma pessoa está construindo uma casinha com dificuldade, coisa e tal, você passa em frente, você está num carro que vale 300 mil reais,
passa na frente da casa de uma pessoa, coitadinho, que está construindo lá a casinha dele, está sem janela, pô. Você pode chegar e dizer, senhor, quantas janelas o senhor precisa para fechar a sua casa? Ah, puxa vida, senhor, não pude comprar, são 4 janelas, pô. A janela custa R$ 500, pô. Você tem um carro de 350 mil reais, você não pode passar no depósito e dizer assim, olha, senhor, tem uma rua ali, ó, tal, número tal, você leva lá, vi as medidas lá, leva lá 4 janelas lá pro homem lá, bota as 4 janelas, o outro chega da porta, o outro chega da, né, piso. Você é um pedreiro, vê uma pessoa difícil de construir sua casa com dificuldade, né, não tem condições de fazer um piso, porque a mão de obra é cara, mas você está bem, você tem condições, sei lá, e dizer para ele, senhor, já tem o piso aí? Tem. Ó, então a mão de obra você não precisa pagar. Eu vou vir aqui, eu acho que um dia eu faço pro senhor aqui, 2 dias eu deixo pronto. Não vou te cobrar nada. Faz um bem pra pessoa, cara. Esses bem é que vai levar nós para a vida eterna, né? Essas bondades pequenas que nós fazemos é que vai nos salvar, cara. A Bíblia está mostrando que aquele que pratica a justiça, o amor, a misericórdia, é que vai habitar com Deus na eternidade. Né? Deus não está mandando você dar tudo que você tem para os outros, né? Deus está mandando você ser uma pessoa solidária com o que precisa, né? Está com fome, né? Dá comida para ele, né? Ele está nu, veste ele, né? Ele está sem teto, vê se consegue, se você tem condições, tem pessoa que tem condições de dar uma casa para uma pessoa pobre, né? Então, vamos aprender a viver fazendo bem ao nosso próximo e nunca fazendo mal. Se você não puder fazer o bem, como eu disse, fazer só em você nesse mundo, você ser uma pessoa que paga os seus impostos, faz cumprir sua obrigação, você contratou um serviço né, por R$ 1.000, você vai lá e paga os R$ 1.000, você tem uma pessoa que trabalha para você, você paga. Só em você ser uma pessoa justa já é uma grande coisa. Agora, se você puder ir além da justiça, misericórdia, né? Você combinou com a pessoa que trabalhou para você, olha, vou pagar para o senhor se fazer esse serviço aqui para mim, essa limpeza, eu vou te pagar R$ 100, né? Final do dia, o dia de serviço, eu vou pagar R$ 100 para o senhor. E quando termina o dia de serviço, em vez de você pagar só os 100, você dá 120. É misericórdia. Você está dando além do que você combinou com a pessoa. O dia de serviço dele vale R$ 100, não é o dia de serviço dele que vale 150, você está se aproveitando da pobreza dele para pagar só 100. Né? Então, mesmo que você depois dê mais R$ 10, você ainda está tendo vantagem, porque o dia de serviço dele vale R$ 150. Pô. Mas você está se aproveitando de uma pessoa que é pobre, que está numa situação né? E você já está pagando menos para ele. Não, mas nós devemos ser justos. Que é justo? Se o diária de uma pessoa é R$ 100, então se eu tiver uma pessoa que é pobre, que está passando da sua rua, e está pedindo emprego, e chegou do Nordeste, está com dificuldade financeira, né? E ele, poxa, o senhor quer que eu faça essa limpeza aqui desse terreno para o senhor aqui? Poxa, então você fala, poxa vida, esse cara vai ficar o dia trabalhando aqui. Um dia de serviço de uma pessoa dessa aqui vale R$ 150. Eu vou pagar R$ 150 para ele, mas tem pessoa que fala, não, cara, coitado, pô. Ah, coitado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar só 80. Paga só 80. E o cara precisa, tem que comer. Você está explorando ele. Você não está sendo uma pessoa justa. Vamos ser, pelo menos, no mínimo, justo. Né? Mas se nós pudermos ir além da justiça, é misericórdia, né? Você ir além da justiça, né? É misericórdia. Você tem que pagar para uma pessoa R$ 1.000. Né? É o direito do seu trabalhador. Ele trabalhou para você, ele tem direito de receber R$ 1.000. E você, em vez de dar 1.000, você dá 1.200, 1.500, sei lá quanto você vai dar a mais. É bondade, né? Você vai deixar uma pessoa pobre feliz, vai ser uma surpresa para ele receber aquele valor a mais. Ele vai poder fazer uma compra melhor na casa dele, fazer um bem para a esposa dele, para os filhos dele, com aquela diferença que ele recebeu a mais. Né? E você nem por isso você ficou mais pobre, cara, porque você tem renda, você é uma pessoa que trabalha, tem capacidade de ganhar dinheiro, né? Sem cometer injustiça, né? Então, olha, vamos aprender assim, ó, Deus, para finalizar agora, Deus ama a humanidade e Deus quer salvar todos os homens. E Deus vai salvar todos os homens justos, bondosos, misericordiosos, homens équios, homens corretos, pessoas do bem, né, que fizeram a bondade, não fizeram mal ao seu próximo, né, não prejudicaram o seu próximo, né, viveu nessa terra 80 anos, e quando ele morre não tem ninguém fazendo assim, pô, que bem, quer que vai para o inferno, né, tem gente que fala assim, morreu, vai para o inferno, né, porque às vezes você fez mal para um monte de gente, tem muita gente que não quer que você seja salvo. Mas
que nós, ao morrermos, que Deus possa, que as pessoas com quem convivemos, nossos familiares, né, possam dizer, poxa vida, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom vizinho, né? Olha, uma pessoa do bem, as pessoas vão ficar sentindo quando você morre, né? Porque você é uma pessoa que socorreu muita gente, fez muita bondade, né? Se nós, nessa vida humana, estamos vendo isso, acho que Deus não está vendo a sua atividade na Terra? Diz na Bíblia que Deus está com seus olhos sobre a Terra, vendo os bons e os maus. Deus vê todas as obras dos homens, né? Então não tem como Deus cometer injustiça, porque Deus não julga segundo Deus ouve, né? Deus julga segundo Deus vê, né? Deus vê, aí Deus julga retamente, né? Ok? Então, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos na Terra para praticar o bem. Eu dou graças a Deus pela sua paciência em ouvir o tópico e aprendemos essas verdades, né? Que Deus ama a humanidade, Deus quer salvar todos os homens. Só não vai ser salvo as pessoas que não, vamos chamar assim, eu vou usar, até forte, sabe? Só não vai ser salvo as pessoas que não quiserem, né? Tem pessoa que não quer, né? Ah, não quer saber de Deus, não quer estar com Deus, né? Deus também não vai levar você obrigado para viver com ele, né? É como você viver com a esposa que não quer viver com você, ela quer ir embora, ela não está satisfeita, fica aquela luta, não é bom? Não é bom, né? Bom é quando os dois se amam, vivem juntos, se gostam. Então Deus também quer levar nós para viver na vida eterna, pessoas que amem a Deus, né? Que preze, valorize o Deus criador do universo. Seja grato pelo fato de que nós não existíamos e Deus fez de nós um ser, uma pessoa, né? Que podemos ter prazer em comer, se vestir, em andar, passear, em fazer o bem, ter alegria na justiça, no amor, na felicidade, né? E almejamos uma vida justa, uma vida maravilhosa. Temos essa opção, né? Como tem pessoas que têm a opção também da livre vontade e preferem viver uma vida indigna na Terra, viver uma vida mal, fazendo mal para os outros, ele é uma escolha dele, né? Ele vai ter as consequências da escolha dele. Mas nós vamos pedir a Deus que nós que estamos ouvindo possamos realmente ser pessoas do bem. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, até a próxima. Que Deus sempre esteja conosco. A paz de Deus a todos. Graças a Deus. Amém.